Uma jovem britânica, cheia de sonhos e entusiasmo, decide embarcar em uma jornada transformadora rumo ao outro lado do mundo. Tóquio, no Japão, parecia o destino perfeito para alguém em busca de novas aventuras e de uma vida mais próspera. Fascinada pela rica cultura asiática e pelas oportunidades que a cidade prometia, ela partiu com um objetivo claro: reconstruir sua vida, conquistar estabilidade financeira e mergulhar em um universo repleto de novidades. Mas por trás das luzes vibrantes de Tóquio e de sua atmosfera moderna, escondem-se segredos sombrios. Mal sabia ela que essa viagem inicialmente cheia de esperanças se transformaria em um pesadelo angustiante. Um destino que prometia ser o início de uma nova fase acabaria por trazer à tona um mistério sombrio que chocaria o mundo. Hoje, no Investigação Criminal Internacional, vamos desvendar um caso perturbador. Quem era Lucy Blackman? O que aconteceu com ela? Como as autoridades lidaram com o seu desaparecimento? E talvez a pergunta mais importante de todas: seria ela encontrada? Prepare-se para mergulhar em uma história de mistério, tragédia e uma busca incansável por respostas no caso de desaparecimento de Lucy Blackman. Lucy Jane Blackman nasceu em 1º de setembro de 1978. Filha de Tim e Jane, ela vivia em Sevenoaks, no condado de Kent, Reino Unido. A irmã mais velha entre os 3 irmãos era descrita como uma pessoa feliz, inteligente e engraçada pelos familiares. Lucy cresceu em Sevenoaks, uma cidade histórica que abriga Cone House, um palácio do século XV, considerado um dos 5 maiores da Inglaterra. Sua juventude foi relativamente tranquila. Tim, seu pai, tornou-se proprietário de uma imobiliária especializada em casas de alto padrão, enquanto Jane, sua mãe, trabalhava como especialista em reflexologia, uma técnica terapêutica que trata de distúrbios físicos e emocionais por meio de estímulos em pontos específicos dos pés. Graças a essas ocupações, os pais conseguiam proporcionar uma vida estável para a família. Porém, algo perturbador marcou a adolescência de Lucy: o bullying constante que sofreu durante quase todo o período escolar. Os colegas de classe a julgavam por sua aparência, descrevendo seu rosto como estranho. Essas críticas incessantes minaram sua autoestima e levaram a se enxergar da mesma forma. Louise Phillips, sua melhor amiga, estava sempre ao seu lado, incentivando-a e tentando elevar seu ânimo. Aos 17 anos, a situação em casa também sofreu um abalo. Tim e Jane se divorciaram, o que afetou ainda mais Lucy emocionalmente. Quando terminou o ensino médio, ela estava confusa e sem direção, incapaz de decidir qual curso ou carreira seguir. Foi então que Lucy e Louise decidiram apostar no futuro digital, matriculando-se em um curso de internet. Algo que já começava a ganhar destaque na época, já que estamos falando do ano de 1996. A formação garantiu a Lucy um emprego em um banco, mas seus problemas com a própria imagem ainda persistiram. Ela começou a frequentar pubs locais com maior regularidade, aumentando o consumo de álcool e desenvolveu uma compulsividade por compras, que resultou em uma dívida significativa no cartão de crédito. Embora Tim tivesse condições financeiras de ajudá-la, Lucy não queria depender dele. Ela desejava conquistar sua independência financeira, trabalhando para pagar suas próprias contas. Louise, percebendo o dilema da amiga, sugeriu que ambas fizessem um curso de comissária de bordo. Ela acreditava que Lucy tinha o potencial para ser aprovada e que isso poderia ajudar a reconstruir sua confiança, já que a aparência era um dos critérios avaliados. Seguindo o conselho da amiga, Lucy fez o curso, e tanto ela quanto Louise foram aprovadas nos testes, conseguindo um emprego na British Airways. Com a esperança de viajar pelo mundo e conhecer lugares incríveis, a dupla de amigas estava feliz e empolgada com essa oportunidade. No entanto, com o passar do tempo, elas começaram a enfrentar os desafios da profissão. A difícil adaptação ao fuso horário, a rotina exaustiva de viagens e os horários irregulares, que provocavam perturbações no sono, e começaram a pesar. Além disso, a dificuldade de lidar com o público tornou o trabalho ainda mais desgastante. Esses fatores levaram as jovens a desistirem de seguir na carreira de comissária de bordo. Em busca de uma nova direção, Lucy e Louise tiveram outra ideia: viajar para outro país, explorar um lugar desconhecido e recomeçar.
Sabendo que precisariam se sustentar, decidiram procurar um destino onde fosse possível encontrar empregos temporários. A irmã mais velha de Louise sugeriu Tóquio, no Japão, compartilhando sua experiência na cidade. Ela descreveu Tóquio como um lugar movimentado, seguro e com muitas oportunidades para quem buscava trabalhos temporários. Empolgadas, Lucy e Louise começaram a pesquisar sobre o Japão. Descobriram que trabalhar em pubs e boates poderia ser uma maneira rápida de ganhar dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Com essa perspectiva, elas comunicaram suas famílias e deram início aos preparativos para a viagem. Conseguiram um visto de turista que lhes permitia permanecer no país por até 90 dias. E foi assim que, em maio de 2000, Lucy e Louise embarcaram rumo ao Japão, com os corações cheios de expectativa e planos para um futuro melhor. Em vez de ficar em um hotel, Lucy e Louise se acomodaram em um hostel. Esse tipo de hospedagem, mais acessível financeiramente, oferece quartos compartilhados e ambientes comuns, ideal para viajantes com orçamento limitado. Não demorou para que conseguissem empregos como hosts em um bar-cassino local frequentado por homens ricos. Hosts são responsáveis por recepcionar os clientes, fornecer informações e esclarecer dúvidas. No entanto, nesse bar específico, as garotas tinham uma função adicional: passar as noites sentadas nas mesas dos clientes, dando atenção e conversando e incentivando-os a consumir mais bebidas. Por isso, ganhavam entre 50 e 60 dólares por hora. Lucy rapidamente se destacou no trabalho. Seus cabelos loiros e olhos azuis chamavam a atenção, tornando-a uma das mais requisitadas. Além do salário, ela recebia gorjetas generosas de clientes encantados com a sua presença. Embora as hosts utilizassem certa dose de sensualidade para atrair e entreter os clientes, não havia envolvimento sexual. As interações começavam e terminavam dentro do bar. Ainda assim, não era incomum que os homens embriagados fizessem propostas ou oferecessem grandes quantias para que as garotas passassem a noite com eles. Não está claro se Lucy e Louise aceitaram essas ofertas, mas cerca de um mês depois já estavam desgastadas pelo trabalho. Lidar diariamente com homens embriagados insistentes não era o que esperavam. Decidiram então juntar mais algum dinheiro antes de deixar o Japão em busca de um novo destino. Foi quando Lucy recebeu uma proposta irrecusável: trabalhar em uma nova casa noturna chamada Casa Blanca, localizada no distrito de Roppongi, em Tóquio. A oferta parecia promissora, apesar de algumas condições que causaram hesitação. Lucy aceitou o novo emprego, determinada a quitar suas dívidas. Entre as condições do trabalho estava a realização de encontros fora da casa noturna, onde ela atuaria como acompanhante. Os clientes pagariam por sua companhia e a tratariam como uma convidada especial. No dia 1º de julho de 2000, Lucy recebe um convite para ser acompanhante em um desses encontros. Lucy foi surpreendida pelo tratamento cordial e pelos presentes generosos do cliente. Encantada com a experiência, ela ligou para sua amiga Louise por volta das 19 horas após o encontro, dizendo que tudo tinha corrido bem e que voltaria em até 1 hora. No entanto, Lucy nunca chegou ao seu destino. Louise estranhou a demora de sua amiga em voltar para casa. No dia seguinte, ainda sem notícias, ela recebeu uma ligação de um homem que se identificou como Akira Takagi. Ele afirmou que Lucy havia se juntado a uma seita e que, para participar do treinamento, precisaria se ausentar por tempo indeterminado e não teria mais contato com amigos e familiares. A história pareceu suspeita para Louise, que decidiu procurar a polícia. No entanto, ao entrar em contato com as autoridades locais, foi orientada a esperar mais algumas horas antes de registrar um boletim de desaparecimento. Quando retornou, no dia 4 de julho, os policiais ainda se recusaram a investigar. Ao explicar que ela e Lucy estavam no Japão temporariamente, trabalhando como hosts, Louise recebeu uma resposta inesperada. Os policiais sugeriram que Lucy poderia ter viajado para Taiwan ou Filipinas com algum cliente para fugir de suas dívidas, afirmando que esse tipo de situação era comum. Sem aceitar essa explicação, Louise percebeu que não conseguiria ajuda das autoridades locais e decidiu entrar em contato com a família de Lucy. Diante da gravidade da situação, sua irmã Sophie e seu pai Tim viajaram para o Japão em 12 de julho, determinados a encontrar Lucy e obter respostas. Com recursos financeiros, Tim fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele visitou bares, espalhou cartazes com fotos de Lucy, pressionou a polícia para investigar o caso e exigiu que verificassem câmeras de segurança. Mas os esforços iniciais não trouxeram resultados. Decidida a ampliar a busca, Tim recorreu a uma nova estratégia: a mídia.
Ele entrou em contato com jornais e programas de TV e deu uma entrevista que pareceu uma coletiva de imprensa junto de Sophie denunciando o desaparecimento da filha e que, apesar da versão inicial da polícia de que Lucy teria fugido para evitar dívidas, Tim refutou essa alegação e afirmou que acreditava que algo sério havia acontecido com ela. A exposição do caso gerou uma repercussão imediata na imprensa, com críticas à isenção da polícia. O desaparecimento de um imigrante em Tóquio tornou-se manchete, forçando as autoridades a finalmente iniciar uma investigação. Ainda assim, Tim não parou. Ele conseguiu se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Robin Cook, que estava em Tóquio na época. Robin, sensibilizado pela história, ofereceu ajuda e fez um apelo público aos moradores para fornecerem pistas sobre Lucy Blackman. Tim foi além, conduzindo sua própria investigação paralela. Ele divulgou um número de telefone para denúncias anônimas e ofereceu recompensas em troca de informações que levassem ao paradeiro de sua filha. A busca ganhou ainda mais força quando Tim conseguiu falar com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que estava em Tóquio para uma reunião no G8. Após ouvir o relato, Tony Blair discutiu o caso diretamente com o primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori. Esse encontro resultou em uma ordem direta para as delegacias de Tóquio. Todos os recursos disponíveis, incluindo o apoio da inteligência japonesa, deveriam ser mobilizados para encontrar Lucy. A repercussão internacional do caso tornou-se inevitável. O responsável pelo caso foi o superintendente Akira Mitsuzane, e os investigadores do caso começaram a interrogar outras garotas que trabalhavam como hosts para tentar obter pistas sobre o desaparecimento de Lucy. No entanto, a maioria delas era formada por imigrantes e algumas estavam com o visto vencido. Com medo de serem deportadas, muitas se recusavam a colaborar, o que dificultava o avanço das investigações. No dia 1º de agosto, os investigadores receberam uma carta misteriosa. Nela, o remetente se identificava como Lucy Blackman, afirmando que estava onde queria estar e pedindo que parassem de procurá-la. A mensagem parecia apoiar a teoria da seita, mas foi rapidamente descartada pela polícia como falsa após uma análise mais detalhada. O caso continuava sem grandes avanços, até que, em 23 de agosto, algo inesperado aconteceu. Um frequentador da boate onde Lucy trabalhava, que já havia sido interrogado anteriormente, foi encontrado morto. O detalhe mais intrigante era que ele segurava um cartaz com a foto de Lucy. Após uma análise minuciosa, os investigadores concluíram que o homem havia sido assassinado e que a foto fora colocada em suas mãos com uma tentativa de incriminá-lo e encerrar o caso rapidamente. Enquanto isso, novas denúncias surgiram e várias teorias começaram a circular. Uma das mais perturbadoras sugeria que Lucy havia sido vendida para uma organização de tráfego humano e levada para Hong Kong, onde estaria sob controle de um homem muito rico. Mas foi uma denúncia anônima que trouxe um novo rumo à investigação. Uma mulher, que também trabalhava como host, relatou uma experiência traumática. Ela contou que após sair com um cliente e consumir bebidas alcoólicas, começou a se sentir tonta e acabou desmaiando. Quando acordou no dia seguinte, estava em um lugar desconhecido, machucada e com dores nas suas partes íntimas, o que sugeria que havia sido violentada. Ao aprofundarem a investigação, os policiais descobriram que várias outras hosts relataram incidentes semelhantes. Muitas delas disseram que, ao tentar denunciar a polícia, suas queixas eram ignoradas. As autoridades frequentemente desacreditavam as vítimas por serem imigrantes ou porque julgavam que, devido à profissão, elas estariam sujeitas a esse tipo de situação. Achar o suspeito ficava ainda mais complicado, pois o suspeito usava pseudônimos diferentes a cada encontro, tornando difícil de rastreá-lo. No entanto, uma australiana sobrevivente de um ataque semelhante decidiu conduzir sua própria investigação. Ela conseguiu reunir informações valiosas que entregou à polícia, incluindo um número de telefone que, ao pesquisar, foi descoberto que ainda estava em uso, e uma das ligações feitas era justamente para o número de Lucy. Finalmente, a investigação tinha uma pista que poderia levar ao nome. E com o nome, a polícia chegou a um rosto: George O'Bara. O que não imaginavam era que ele estava envolvido em muito mais do que o desaparecimento de Lucy. Seu nome já havia sido mencionado em várias denúncias arquivadas, e ele tinha um histórico preocupante de acusações, incluindo agressões sexuais e uso de drogas. À medida que as investigações avançavam, mais evidências contra George surgiram. A polícia agora, com uma justificativa suficiente, prendeu-o,
preventivamente e realizou buscas em sua residência. Lá, encontraram algo estarrecedor, uma coleção de vídeos gravados por George, nos quais ele aparecia drogando e abusando de várias mulheres. Um desses vídeos revelou o destino de Carlita Hideaway. Em fevereiro de 1992, uma imigrante australiana faleceu no Japão após ser deixada na porta de um hospital por seu suposto namorado, que se identificou como Nishita. A jovem de 21 anos trabalhava como hostess e chegou a ser internada, mas não resistiu. Inicialmente, a causa da morte de Carlita foi registrada como hepatite E, atribuída à intoxicação alimentar. Porém, exames posteriores detectaram clorofórmio em seu fígado. As investigações revelaram que na noite anterior à internação, Carlita teve um encontro com George O'Bara. Descobriu-se que Nishita era, na verdade, um dos pseudônimos usados por George. Em um dos vídeos apreendidos pela polícia, ele aparecia usando uma grande quantidade de substâncias para mantê-la desacordada. Essa prática levou Carlita a convulsionar, forçando George a levá-la no hospital, onde ela morreu. Com essas provas, a polícia prendeu George O'Bara em setembro de 2000. Embora a acusação principal fosse relacionada ao caso de Carlita, os investigadores sabiam que ele poderia estar conectado aos crimes ainda mais graves. George O'Bara era filho de pais coreanos que migraram para o Japão em busca de melhores condições de vida. Seu pai conseguiu se estabelecer como proprietário de salões de videogames e cassinos, garantindo à família uma vida confortável. George recebeu uma educação privilegiada, frequentando escolas particulares e herdou a fortuna da família aos 19 anos após a morte de seu pai. Formado em Direito e Ciências Políticas, George passou a viajar pelo mundo, acumulando uma fortuna estimada em mais de 38 milhões de dólares. Contudo, a recessão econômica no Japão durante a década de 1990 devastou boa parte de sua riqueza. Para se recuperar, ele se envolveu em um esquema de lavagem de dinheiro com o Yakuza e se reinventou como um empresário bem-sucedido. Após a sua prisão, as acusações iniciais contra George estavam relacionadas ao caso de Carlita Hideaway e as suspeitas ao caso de Lucy. Contudo, ele negava qualquer envolvimento no desaparecimento de Lucy Blackman. A polícia, determinada a descobrir a verdade, revisou minuciosamente os vídeos encontrados na casa de George. Havia centenas de gravações documentando ataques a mulheres. Muitos policiais que participaram dessa análise sofreram abalos psicológicos e precisaram buscar apoio profissional. Estima-se que mais de 400 mulheres tenham sido abusadas por George desde 1992. Em sua defesa, George alegava que não havia cometido nenhum crime, justificando que havia pago pelas horas com as mulheres e, portanto, tinha o direito de agir como quisesse. Várias mulheres identificadas nos vídeos concordaram em processá-lo e 8 delas iniciaram ações legais contra ele. No entanto, nenhum vídeo relacionado a Lucy foi encontrado. As investigações sugerem que George pode ter destruído qualquer evidência sobre Lucy após perceber a enorme repercussão internacional do caso. Ao checarem todos os imóveis de George, foi descoberto que ele guardava todos os comprovantes de compras e notas fiscais, o que ajudou a investigação a montar uma linha do tempo detalhada sobre os eventos que levaram à morte de Lucy. No dia 1 de julho, George ligou para Lucy e a contratou para o encontro. Eles jantaram juntos e ele a levou para um condomínio onde possuía um apartamento. Acredita-se que, assim como as outras vítimas, Lucy foi dopada e abusada. Os investigadores consideram que algo fora do planejado aconteceu, levando à sua morte. No dia 2 de julho, George viajou para outra cidade e comprou materiais de limpeza, uma serra elétrica, luvas e uma barraca, retornando em seguida ao condomínio. Já no dia 3 de julho, ele foi até Kanagawa, uma região litorânea onde tinha outro imóvel. Naquele mesmo dia, um vizinho relatou ter ouvido um som alto de uma serra elétrica, o que levou à suspeita de que George poderia estar desmembrando o corpo de Lucy. Com essas informações, em fevereiro de 2001, a polícia sabia o que tinha que fazer e organizou um grupo de busca para inspecionar as áreas próximas ao condomínio, à praia de Kanagawa, em busca dos pedaços do corpo de Lucy. A operação envolveu dezenas de agentes, incluindo mergulhadores, bombeiros e a polícia estadual. Após 5 dias de buscas intensas, um agente encontrou uma abertura entre duas rochas, que formavam uma pequena caverna. Dentro, havia uma banheira cercada por insetos, indicando algo incomum. A escavação revelou sacos contendo restos mortais em avançado estado de decomposição. Um exame de arcada dentária confirmou que os restos pertenciam a Lucy Blackman. Com a descoberta, George O'Bara foi formalmente acusado de homicídio e violação sexual de Lucy,
homicídio culposo de Carlita Ridgway e abusos contra outras 8 mulheres. O julgamento começou em 4 de julho de 2001, mas sua complexidade e o número de acusações fizeram com que se arrastasse por meses. Apenas em 2003 ocorreu a análise específica do caso de Lucy. Em sua defesa, George afirmou que Lucy era uma dependente química e endividada, alegando que ela teria se colocado naquela situação por desespero financeiro. O veredito saiu em abril de 2007. George foi considerado culpado pelos crimes contra Carlita Ridgway e pelas violações de 8 mulheres, mas não foi condenado pelo homicídio de Lucy. O estado avançado de decomposição do corpo impediu a determinação clara da causa de sua morte, e nenhuma prova direta o vinculava ao ato fatal. Ele foi sentenciado à prisão perpétua. A decisão gerou críticas na mídia internacional, de promotores e dos investigadores, resultando em uma petição para a revisão do caso. Em 2008, um novo julgamento foi realizado. Em 16 de dezembro, George foi considerado culpado de sequestrar e desmembrar Lucy, embora ainda não fosse acusado diretamente pelo homicídio. Sua sentença de prisão perpétua foi mantida. Em 2010, sua defesa tentou novamente uma revisão, mas o pedido foi negado. Em 2023, a Netflix lançou um documentário sobre o caso com entrevistas de familiares como o pai, Tim Blackman, além de investigadores japoneses e jornalistas que acompanharam o caso de perto. Ele destaca a luta do pai para que o caso ganhasse atenção e como foi a investigação para chegar no nome de Obara, com mais detalhes. O caso de Lucy Blackman marcou o Japão e o mundo como um dos episódios mais perturbadores de crimes contra mulheres imigrantes. Apesar das condenações, a ausência de justiça plena pelo assassinato de Lucy deixou uma marca de insatisfação e um alerta sobre os perigos enfrentados por mulheres em situações vulneráveis, além da falha da polícia japonesa em ignorar as denúncias. A tragédia de Lucy reforçou a importância de investigações rápidas e imparciais, além de servir como um doloroso lembrete da luta contra a violência de gênero e a negligência institucional. Sua memória continua viva como um símbolo de busca incansável por justiça.